Voltamos com a nossa live aqui da Semana de Carreiras e Empregabilidade da SAT, que hoje já conversamos sobre o perfil profissional, o que as empresas estão buscando, e agora a gente está recebendo a empresa GDM Plásticos. Aqui com a gente a Natália Cezino, ela é analista de RH, e o Roger Becker, que ele é coordenador comercial. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, boa noite. É uma oportunidade muito legal de a gente estar aqui compartilhando junto com vocês um pouquinho da nossa história. Muito obrigada. A gente que agradece a presença de vocês e por contribuírem com esse evento que a gente entende que é tão importante. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai conferir um vídeo institucional da GDM Plásticos. A indústria chegou lá, naquele ponto que há 30 anos atrás parecia ficção. O avanço não é mais um privilégio, é um pré-requisito. Especialmente para seus parceiros. Afinal, certas correntes não podem ter um elo frágil. Não se trata mais de como fazer, mas com quem fazer. Estender sua cultura corporativa a cada ponto da cadeia produtiva. E tornar sua integração horizontal tão fluida quanto uma integração vertical. Há quem chame isso de indústria 4.0. Na GDM, nós chamamos de competência coletiva. Transformamos a relação entre comprador e fornecedor em team play. O seu processo é nosso processo. Sua meta é nossa meta. E nossa inteligência produtiva é sua. Não somos um fornecedor. Somos uma orquestra de talentos que toca no seu ritmo. Do tipo que você gosta de ter ao lado nos momentos mais críticos. Do tipo que estará ao seu lado nos momentos mais críticos. É para isso que a gente treina, aperfeiçoa, testa, inova. E é por isso que a gente vai na frente. Porque é lá que você quer estar. Bem-vindo ao time. GDM. Envolvimento máximo. Para dar início ao nosso bate-papo, a gente queria saber quem é a GDM Plásticos e quais são as áreas de atuação de vocês. Então, a GDM Plásticos é como o nome já diz, né? É uma indústria de plástico que ela está ligada em dois segmentos bem estabelecidos, em dois segmentos fortes, que é o segmento, um deles é o segmento de stretch, que é, na realidade, todos os dois segmentos são de filmes flexíveis, né? Um deles é o filme stretch. Para quem não conhece o filme stretch, é aquele filme que passa ao redor dos pallets, né? Envolve os pallets para dar estabilidade nas cargas, enfim. Então está muito ligada com o transporte de cargas a nível nacional e internacional. E o outro segmento é a parte de filmes técnicos. Então, o que é? Filme de PP, de polietileno e polipropileno. Então, o PP e o PE. O que são esses filmes técnicos? É a primeira etapa do filme, onde vai estar dando as características de barreira, de umidade, barreira de oxigênio, enfim, para as nossas embalagens de alimentos. Então, toda a embalagem de alimento que a gente compra hoje no supermercado, todo alimento que vem na embalagem de plástico, tem um filme técnico ali, que é o filme técnico que vai dar essa característica técnica ou ele vai rasgar fácil, ou ele não vai passar umidade para o biscoito tá crocante, ou então naquelas latinhas que a gente abre de água mineral ou de iogurte, que ela abre fácil ali, então ali também tem um filme que a gente produz a GDM, enfim, esses dois segmentos muito fortes. Isso na nossa unidade de Santa Catarina. Na unidade, a gente tem mais duas unidades, né? Uma em Maceió, que é um centro de distribuição praticamente, né? E uma outra unidade fabril em Manaus. A unidade de Manaus, ela produz o stretch também. E lá a parte de filme termocontrátil. Então, para quem não sabe o que é o termocontrátil, é aquele, a gente encontra muito, né, na Tailândia, aqueles fardinhos de refrigerante, de água mineral, então aquele que ele passa pelo túnel ali, onde ele encolhe e vai dar o molde ali dos sardinhos, enfim.
e também a parte de sacola e bobina de sacola. Então a gente atende parte de sacola na região da Amazônia Legal e bobina de sacola então para o resto do país. Sim. Esses são os segmentos principais. Né, Isso, um ponto importante de a gente contar é que a GDM faz parte do grupo FCO, né? Então a gente é do mesmo grupo da Plazon, e se a gente fala em GDM às vezes fica mais difícil de as pessoas linkarem, né? Mas se a gente fala Plazon, está 53 anos no mercado, fica muito mais fácil as pessoas linkarem e verem, né, de onde a gente é. E com todo esse campo que o Roger contou pra gente de um pouquinho do que a gente faz, é super importante a gente ter as nossas áreas técnicas super formadas, né, com informação, com tecnologia, com conhecimento, para agregar em várias áreas que a gente tem de atuação. Então a gente tem área química, tem área de manutenção, tem área comercial, e todos esses setores é super importante porque se conversa, né, um conhecimento contempla o outro, e faz com que a gente consiga ter o profissional diferenciado, né, para a gente estar conseguindo atender o nosso cliente sempre de uma forma melhor. Bacana. E já responderam até algumas perguntas que eu fazia aqui, né? Por exemplo, né, 14 anos, é isso, né? Isso mesmo. Que a GDM tem. Isso. Qual a fórmula, né, para esse sucesso todo? Estão aqui em três estados, exportação para a América Latina, América Central, Europa, Estados Unidos. Isso. Vocês fazem então parte a GDM faz parte da do Plazon, FCO, né? do FCO, da Plazon. Isso mesmo. Plazon, do FCO. Perfeito. E isso, Bacana. né, Fabiano, faz com que a gente costuma brincar que o pessoal saiu da Plazon com a missão de fazer o negócio da GDM dar certo, né? Então, essa coisa de toda a bagagem que eles construíram lá, veio para a gente não precisar errar nos mesmos erros, né? E isso construiu a história, né? Porque 14 anos é um tempo relativamente curto para a gente conseguir ter alcançado tudo isso que a gente vem alcançando. Claro, claro. Não, então, quando tu pergunta para a gente como, né, nesse curto período, um dos DNAs da empresa é investir muito em inovação, em equipamentos de última geração, mas em contrapartida também, contraponto, investir muito no profissional. Então ela tem esse cuidado com o profissional, investir no profissional, em desenvolvimento dele. Então com esses dois pilares bem balanceados, investindo muito em tecnologia e investindo no pessoal, a gente consegue ter as melhores pessoas com o melhor conhecimento nos melhores processos. Resulta no sucesso da empresa que a gente tem. É importantíssimo, né, ter todo esse contato, essa conexão. E qual é o perfil que vocês buscam nesse momento, falando em inovação? Muito boa essa pergunta. A gente vem buscando muito, né, pessoas que queiram estar conhecendo o processo, pessoas que queiram estar conhecendo de tudo um pouco, né, Roger? A gente busca muito as pessoas que tenham os valores alinhados com os valores da GDM. Tem uma inquietude, né? Exatamente, isso pra gente é muito importante, né? Para que a gente consiga estar desenvolvendo e consiga estar desenhando. Hoje mesmo eu fiz uma integração e eu comentei com o pessoal que estava integrando, que não importa pra gente na GDM se a pessoa tem um dia de GDM ou se tem 14 anos de GDM. Porque o conhecimento que vem, o olhar que a pessoa traz pra gente é muito importante pra gente conseguir ir desenvolvendo, né? Talvez a gente não consiga abraçar todas as ideias, mas a gente sempre consegue ouvir todo mundo pra gente ir conseguindo desenhar isso, né? E o processo que a gente desenha, o processo seletivo, a gente tem bastante cuidado nisso, né, Roger? Para que a gente traga realmente as pessoas que queiram estar somando junto com a gente, que queiram estar crescendo, que queiram estar tendo esse olhar de busca, né, de dedicação, de crescimento, para que a gente consiga estar chegando sempre nesse lugar onde a GDM quer, né? O olhar desse profissional tem que estar muito parecido com o olhar que a GDM tem. Então, os nossos valores também. Uma coisa que é muito forte na nossa empresa, na nossa onde a gente trabalha, né, é esse espírito de trabalho em equipe, esse comprometimento coletivo. Então a gente tem muito isso de não tenho essa é a tua tarefa, essa é a minha tarefa. Não, essa é a nossa tarefa, que é levar a melhor solução em questão de embalagens plásticas, né, para o nosso cliente. Então desde lá do início do processo no comercial, quanto lá no final do processo na expedição, passando para compras, engenharia, produção, operadores de máquina, enfim. Toda essa cadeia, todos estão num trabalho em conjunto mesmo. Todos entendem o processo, a parte de cada um, né, para que a gente chegue nesse objetivo. Então, um dos valores é a gente procura pessoas com esses valores, né, e parte de
mesmo da preocupação em trabalho em equipe. Claro, claro. De se doar, de estar preocupado com o outro trabalho E dele. com todo, né? Isso tem se repetido aqui, né? É verdade. As empresas têm trazido muito isso, a questão dos valores, a questão do comportamento, A relação questão, entre os a colegas. relação, né? né, a relação interpessoal, o empenho, a sinergia. Como isso é importante, né? Claro que a questão técnica também é importante, a questão de formação também é importante, né? Daí eu aproveito o gancho aqui para trazer um questionamento. A gente questionei as outras empresas também, até para a gente entender se todas têm essa dor, têm sentido isso. A gente tem percebido que, de um lado, a gente escuta muito sobre desemprego, né, e realmente existe, né, também nos noticiários, a gente está vivendo uma crise, mas de outro, né, a gente que está aqui, né, na SATIC, que forma mão de obra no setor de estágio, tem escutado muito, dialogando com as empresas, né, os próprios indicadores de estágio têm mostrado que, na contramão disso, as empresas têm carência de mão de obra especializada. Sim. Vocês têm sentido isso também, que falta um pouco, né, talvez até para as pessoas que nos escutam e que ainda não iniciaram um curso, uma formação, se especializar numa área, vocês têm sentido essa carência também? Muito, né? Sim, na realidade em todos os setores, né? Não todos. só na parte produtiva, como também na parte administrativa, comercial. Geral, enfim. né? É geral, Geral. isso mesmo. E essa dor, né, Fabiano, que a gente sente, a gente tem aquela máxima que a gente tem contratado, não tem mais contratado só pela competência, né? Só pela experiência, né? Porque isso a gente consegue desenhar, né? Claro. Mas as competências têm sido algo que tem sido um diferencial, né? Para a gente conseguir fazer uma boa contratação e para que a pessoa consiga desempenhar bem a sua função. Nós temos uma pergunta da nossa live. O Diogo Guilherme perguntou qual o meio de inovar o currículo. Eu entendo dessa pergunta, vocês estão falando muito de inovação, de estar ajudando. O que vocês olham no currículo para ver se essa pessoa se encaixa no perfil de vocês? Como é que vocês vê essa questão de inovar, a possibilidade do que ele pode estar fazendo junto com a empresa de vocês? O que estaria chamando a atenção de repente? Sim, Muito né? boa essa pergunta. Eu acho que depende da área. Se eu abro uma vaga, por exemplo, uma vaga onde a pessoa precisa mostrar alguma habilidade diferente, esses dias a gente tinha uma vaga no marketing. Eu recebi um currículo muito diferente. E essa pessoa, com certeza fez com que... Saiu na frente. Saiu na frente, fez com que eu fosse olhar LinkedIn, fez com que eu fosse olhar as mídias dela, fez com que eu fosse ver se isso era realmente verdade, né? E a gente veio até a ter uma conversa. Esses dias eu recebi um outro currículo também que me chamou muita atenção, que ele tinha um QR Code, né? E o QR Code me levou para o LinkedIn dele. Olha. E eu achei isso super diferente, né? Super inovador. Tá inovando, é criativo, né? Fez eu parar. Eu nem tinha uma vaga para aquela pessoa naquele momento, mas imediatamente eu parei o que eu estava fazendo pela curiosidade. Fisgou a tua atenção. Fisgou a minha atenção e eu fui verificar isso. Então, acho que são várias as formas, né? Às vezes, muitas informações não é o que vai fazer com que seja selecionado, né? As informações corretas dentro da vaga que a gente tem aberto vai fazer com que a gente consiga dar um olhar diferenciado, né? Bacana. Falando ainda sobre essa questão de diferencial, sobre perfil, né? Vocês atendem aqui América Central, Europa, Estados Unidos, América Latina. Qual o valor que a GDM dá para um segundo idioma? É claro que isso depende muito da vaga, né? Mas vocês entendem que isso é um diferencial, ou já é uma necessidade, é importante hoje, só na área comercial ou nas outras áreas também, ter um segundo idioma, o inglês, por exemplo? Certo. Bom, no caso, mais a parte comercial, a gente tem o segundo idioma é super importante, porque, como a gente foi muito bem colocado, é um segmento que a gente cresce muito. Eu tenho uma noção, no último ano, é responsável por quase 33% do nosso faturamento aqui de Santa Catarina, é o segmento de exportação, então ele é bem, vamos dizer, relevante para o nosso resultado. Então, o segundo idioma é super importante tanto na parte do STET quanto do filme técnico, os dois vem crescendo muito. E também na parte da fábrica, dos operadores, enfim, porque todos os nossos equipamentos são importados. Sim. 100% do nosso 100%. Maquinário é importado. E a gente recebe várias visitas de profissionais técnicos dos fabricantes.
Então hoje a gente vai contratar alguém para a área técnica, manutenção elétrica. É importante ter uma manutenção mecânica, né? Sim. Um técnico mecânico, um técnico eletricista, o eletrônico. É muito importante ele ter o segundo idioma, porque essa conversação, essa comunicação com o profissional que vem é muito importante. A gente tem máquinas alemãs e italianas e austríacas, mas o segundo idioma do mundo todo é o inglês. Então os alemães vêm para cá, eles falam alemão entre eles, né? Mas falam muito inglês. Eles falam o português bem arranhado, né? Um ou outro, mas o inglês fluente. Então essa situação, a habilidade, né, no caso, né, da segunda tu falar o inglês é muito importante mesmo, tanto para a parte administrativa, o comercial, que a gente tem isso muito no dia a dia, mas também na fábrica, na parte dos operadores, principalmente quem queira crescer na empresa, né, e também na parte de manutenção. As vagas de estágio que vocês têm, elas são direcionadas mais para quais áreas? Áreas técnicas da empresa? Isso. Hoje as vagas de estágio que a gente tem 2 vagas de estágio abertas na área de manutenção elétrica e mecânica. Mas a gente abriu vaga recentemente para a área química, né? A gente tem vários ex-alunos da SATIC, né? E alunos ainda, né? Que estão junto com a gente nesse processo e que começaram também como estágio. Então a gente vê isso dentro da GDM como uma possibilidade real de crescimento, né? Entra pelo estágio, começa a mostrar para a gente um pouquinho daquilo que tem de potencial, de possibilidades e pode vir a ser um colaborador. E para esse aluno que está começando no estágio e quer continuar na empresa, né? O que vocês diriam para eles se destacarem para continuarem na GDM? Muito boa pergunta. Só perguntas boas hoje, né? Acho que um diferencial é sempre pensar diferente daquilo que a maioria vem fazendo, né? Acho que quando a gente quer ter um resultado diferente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Acho que partindo desse ponto, a gente consequentemente vai ter um resultado diferente. Sempre pensar além do seu setor. Acho que isso é uma coisa que acontece muito na GDM, né? Isso que eu ia falar. Uma coisa que vai fazer com que ele se sobressaia ou se destaque dos outros é ter esse pensamento, como a gente falou antes, do todo, do coletivo. Sinergia, né? Isso, então não ficar assim, não, esse é o meu trabalho, vou fazer a minha função e vou fazer a minha função bem feita, tá ótimo. Não. É fazer a minha função e entender o que é a minha função, ela vai impactar no próximo processo, e mais importante ainda, que valor está agregando a minha tarefa lá para o cliente, lá no final. Então isso é uma coisa bem... Só assim ele vai conseguir medir, né, quanto que ele está contribuindo, até onde que ele pode melhorar, enfim. Acho que se apropriar do conhecimento do processo, né, de forma macro, né, é importante, né? É muito não ficar bitolado só repetir, fazer aquele teu trabalho. Né? Só o meu, né? Mas aquela coisa talvez que nossos avós diziam, né? Aquela coisa de ter o pensamento de dono, né? Então de não fazer essa minha função por fazer, não, entender o que isso vai agregar para o... Isso vem, né, de encontro com o que a gente colocou também já sobre o empreendedorismo. Não só empreender, abrir o seu negócio, mas empreender na sua atividade da empresa, né? E aí é o diferencial, né, de a gente conseguir ter um profissional excelente, né? Então é aí que ele vai se destacar. Exatamente, é impossível não enxergar, é impossível não enxergar. E a gente tem vários programas dentro da empresa onde esse estagiário, esse colaborador, ele vai ter possibilidade de colocar as ideias. Então eu, por exemplo, que trabalho no RH, diariamente tenho possibilidade de estar dando dicas no setor do Roger, por exemplo, onde eu não sou especialista. Porque a gente acredita muito que esse olhar da pessoa que não está dentro do setor é um olhar importante e que vai conseguir contribuir, às vezes, com alguma falha, com algum problema, com algum erro no processo que está acontecendo. Então, para a gente é válido, né? Uma evolução, uma melhoria mesmo. Né? Exatamente. A GDM ela investe muito nessa parte de desenvolvimento. A gente tem um programa do Lean faz quantos anos já? 5 anos. Faz 5 anos. Então, isso é uma oportunidade muito grande para quem está iniciando, pois ele vai ter contato com todos os setores. A empresa, a gente faz lá as equipes, os grupos de estudo do Lean, de prática, não do mesmo setor, mas sim a gente mescla para ter esse envolvimento, realmente esse movimento entre todos os setores e está desenvolvendo essas habilidades. Que interessante. É o envolvimento máximo que a gente fala, né? De a gente conseguir realmente estar entendendo mais do processo do outro, porque às vezes o meu olhar, que não tem conhecimento amplo na área, né, vai fazer a diferença para o cliente final, lá na ponta. E às vezes uma melhoria simples
acaba dando um resultado gigante No final. Isso. na percepção do cliente no final. Nós temos uma perguntinha da nossa live. O nosso coordenador da engenharia mecânica aqui da SATIC, Luiz Carlos Cavaler, perguntou quais os setores, as áreas de demanda de vagas de emprego que vocês têm. Certo, a gente tem hoje vagas em aberto, né? Se a gente for segmentar por áreas, na área de produção, a gente tem área para possibilidades de trabalho. Porque é importante também, né? Às vezes quando a gente pensa na produção não precisa ter um conhecimento mais técnico, mas é super importante pela tecnologia que as máquinas hoje vêm precisando, né? Então quanto mais conhecimento técnico a gente tiver, a gente tem essas possibilidades. Na área química, dentro da parte da engenharia mesmo, né? Engenharia de produção, engenharia do PCT, né? Isso. Na parte de programação de máquina, Processo. processos, na qualidade, na área de manutenção, e aí a gente tem possibilidades na manutenção elétrica e mecânica Legal. Na área de engenharia mecânica, eventualmente, vocês têm também? também. O coordenador Cavaleiro, o coordenador de Também. engenharia mecânica. Inclusive estamos com vagas em aberto nesse momento. Ou seja, várias áreas do nosso portfólio de cursos aqui da SATIC. Exatamente. E já linkando com isso que vocês falaram, como é que os alunos, né, interessados podem entrar em contato com vocês, além do nosso setor de estágio? Certo. O contato pode estar sendo feito através do nosso site, www.gdmplásticos.com.br. Na aba Contato, consegue estar cadastrando o currículo lá com a gente, sou eu quem recebo os currículos, através do e-mail seleção@gdmplásticos.com.br ou através das nossas mídias digitais, né, @gdmplásticos. Pode estar fazendo contato por qualquer um desses lugares. Perfeito. Como foi bem colocado, o setor de estágios também é um parceiro de vocês, né? Sim. Assim como vocês da gente. Enfim, eu acho que o setor de estágios existe na SATIC porque a gente tem essa relação estreita que a SATIC tem com o mercado desde sempre, e porque nós temos no currículo de todos os cursos a disciplina de estágio. Então o setor de estágio está ali para isso, para fazer a gestão do estágio e para aproximar a empresa dos alunos. Prova disso foi em resultado do último feira da Empregabilidade. Nós tivemos já várias contratações, várias né? contratações que vieram dessa... Várias boas contratações. Que bom. Ficamos A gente fica feliz de escutar esse tipo de depoimento, né? O ano passado a gente inovou um pouco, né? A gente fez uma feira um pouco maior, né? E a gente tem recebido esse tipo de feedback das empresas que têm conseguido atender as suas demandas, né? Preencher as vagas que estavam em aberto. E vamos trazer novidade para o ano que vem. E esse ano a gente está assim em função da pandemia, né? E é uma inovação, né? Uma inovação. A gente consegue ter uma abrangência maior também, porque daí todos estão assistindo, podem assistir. Mas o ano que vem a gente vem com mais novidades e com certeza vocês serão convidados. Nesse formato também. Sim. Natália, Roger, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês, de estarem aqui esclarecendo, abrindo as portas da empresa de vocês para os nossos alunos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigado também, foi um prazer, uma honra. Eu sou ex-aluno da SATIC, então eu fico bem... Ai, coisa boa. Sabe que praticamente todas as empresas que passaram aqui hoje, tinha pelo menos um que era ex-aluno da SATIC. A gente também fica muito contente com isso. Muito obrigado pela participação, né? Esse evento que é tão importante. Não teria razão de ser se não fosse a participação de vocês, o depoimento. Enfim, fazer com que as pessoas entendessem, né, o que é a GDM, o que é cada empresa que passa aqui. Empresas que ajudam a fortalecer a economia da nossa região. Obrigado. Obrigada. Agora a gente vai ter uma breve pausa da nossa live e depois a gente volta mais falando sobre carreiras, profissionalismo, área de trabalho. E agora, 5 minutinhos da nossa pausa, a gente vai voltar com a empresa Eliane Revestimentos Cerâmicos. Voltamos já já.